Como eu tenho orado no começo, eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio e Deus vai falar conosco nesta noite. Eu quero convidar o nosso amado irmão Anderson para trazer ele está com essa oportunidade de trazer a palavra do Senhor. E se vocês puderem ficar de pé, vamos orar pela vida dele aqui para Deus vir abençoar a vida dele, né? Que Deus venha usar ele. Estende suas mãos para a vida dele aqui, que Deus venha abençoar a vida dele. Senhor, estou aqui, meu Pai, como teu profeta, Senhor Deus. Estou aqui, Senhor Deus, para profetizar, Senhor Deus, sobre a vida do teu servo. Que ele venha, Senhor Deus, ser nesta noite, meu Pai, um canal de bênção, Senhor Deus, para a tua igreja. Que o Senhor Deus venha usar, Senhor Deus, ele conforme, Pai, a tua vontade. Que tu, meu Deus, venha crescer, meu Pai, e ele venha diminuir. Faz a tua vontade sobre a vida dele, Senhor, nesta noite. E que ele venha, Senhor Deus, ser, meu Pai, um instrumento teu, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite. Vamos ficar de pé. Abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 1. Aí já marca logo aí também Romanos 12. Daniel capítulo 1 e Romanos 12. Daniel 1, a gente vai ler o versículo 1 aqui de Daniel, aí vai lá para o 6, aí vai ler até o 8. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Aí vai lá para o versículo 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aí vai lá para Romanos 12. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou fechar nossos olhos aí, irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós somos gratos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, meu Pai, de estarmos aqui reunidos, Senhor. Venho te pedir, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor, a falar poderosamente aos nossos corações, meu Pai. Que o Senhor venha me usar hoje aqui, meu Pai, para ser um canal de bênção aos teus filhos, Senhor.
Meu Jesus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor retire, meu Pai, do coração deles, meu Pai, toda distração, meu Pai, que eles possam estar atentos à palavra, meu Pai. Repreende tudo aquilo, meu Pai, que venha a querer impedir de os teus filhos, Senhor, receber esta palavra, Senhor. Que tudo que venha a acontecer aqui, meu Pai, seja para a honra e glória do teu nome, meu Pai. Pois é assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu. Estou muito nervoso. Eu falei aqui com o irmão Anderson. Eu estou mais nervoso aqui para levar a palavra do que no dia que eu fui lutar com um cara bem maior do que eu. A responsabilidade é muito grande, né? Eu ia pedir para os meus irmãos agora fechar o olho, mesmo sentado. Fechar o olho. Refletir junto comigo. A gente está passando por um momento muito difícil. Fecha o olho, fecha o olho. Se liga com Deus agora. A gente está passando por um momento muito difícil. Muitas pessoas já perderam a vida. Eu não sei se alguém aqui já perdeu algum familiar durante tudo isso que a gente está passando. E nós, para a glória de Deus, nós todos estamos aqui, né? E isso é um motivo para a gente se alegrar. A gente tem o que comer todos os dias. A gente tem o que vestir. A gente tem onde morar. A gente tem onde dormir. E isso já é para a gente estar andando já de sorriso no rosto. Porque tem pessoas que elas não têm o simples, o básico. Aquilo que a gente tem, assim, que nem muitas das vezes a gente nem agradece pelo que a gente tem. E que nós possamos encher o nosso coração de gratidão agora nesse momento, pelo cuidado de Deus para conosco, em nossas vidas e da nossa família. Enquanto a gente está aqui, muitas pessoas gostariam de estar aqui também, mas elas não podem. Ou elas estão presas, ou no lugar onde elas estão, não pode ser pregada a palavra de Deus assim abertamente, como a gente está aqui. Tem países aí que os cristãos eles estão sendo mortos agora. E a gente tem a total liberdade de estar vindo aqui à igreja e adorar a Deus. E isso já é um motivo da gente se alegrar. E que a gente possa encher o nosso coração de gratidão. Preparar o nosso coração para a palavra. E é isso que eu queria falar. Que a gente possa ser mais grato. A palavra que o Senhor vem a falar conosco, eu elaborei um tema. E o tema ele vai ter 5 tópicos. E o tema da mensagem é vivendo na contramão do sistema mundano. Repetir. Vivendo na contramão do sistema mundano. Aqui eu vou dar uma introdução aqui pequena aqui de Daniel. Sobre quem era Daniel. Pouca coisa. Daniel é aquele mesmo lá da Cova do Leão, da fornalha aqui que os meninos cantaram. Ele era considerado um profeta maior, não por conta de que ele era mais importante do que os outros, mas porque o livro dele ele tinha uma quantidade maior de capítulos do que os que são considerados profetas menores. Ele era muito sábio, Daniel. Daniel ele era tão sábio que quando ele foi levado cativo para a Babilônia, o rei lá chamou os mais sábios lá da Babilônia. Os que estavam lá, os magos, os astrólogos lá, eram os mais sábios. E Daniel, ele era 10 vezes mais sábio do que eles. Para a gente ter uma noção da sabedoria dele. Ele era muito sábio. A Bíblia diz que em Daniel, ele tinha o espírito excelente. O espírito de Deus estava sobre ele. Ele interpretava sonhos. Daniel, ele era um homem justo e temente a Deus. Daniel, ele é um dos poucos homens de Deus na Bíblia que se a gente ler o livro de Daniel, acho que tem 14 capítulos, e a gente procurar um relato de uma falha dele, durante esses 14 capítulos a gente não vai encontrar. Ele é um dos únicos homens na Bíblia que a gente não encontra nenhuma falha relatada na Bíblia. Em Daniel 6, versículo 4, ele diz isso. O pessoal lá da Babilônia, eles quiseram acusar ele, mas eles não encontraram nenhuma acusação sobre ele, porque ele era justo e temente a Deus, vivia retamente.
Daniel ele prosperou durante os 3 reinados que teve. Durante o reinado do rei Nabucodonosor, do rei Dário e de Ciro. Agora aqui nós vamos para o primeiro ponto aqui da mensagem. Babilônia foi o cativeiro que teve. O povo judeu foi levado cativo para a Babilônia. E lá eles passaram 70 anos. 70 anos cativo. Levaram eles de Israel lá para dentro da Babilônia. Eles não podiam voltar para lá, eles ficaram presos. Vamos aqui no primeiro ponto aqui. Queria falar com meus irmãos aqui. O primeiro ponto é vivendo em um mundo de ilusões e tentações. Daniel ele foi levado cativo aqui para a Babilônia, como a gente leu aqui no versículo 1. Que Nabucodonosor veio e sitiou. Nós cristãos, a nossa Babilônia, entre aspas, né, em que nós vivemos hoje em dia, é o mundo lá fora. Porque a gente sabe que o mundo ele jaz no maligno. E para um cristão, ele sair para o mundo, que é lá fora, ele é complicado. Porque lá você vai encontrar pessoas que não seguem a mesma linha de pensamento, seu mesmo raciocínio. No trabalho, vai ter pessoas que não são cristãs como você é. Na sua faculdade, na escola, até na sua roda de amizades mesmo. A gente passa 2 horas aqui dentro da igreja. 2h30, 1h30, 1 hora. E o dia a gente sabe que ele tem 24 horas, né? Então, a gente passa o restante do dia lá fora. Então, a gente tem que se importar de uma maneira que venha a glorificar a Deus nesse restante de tempo. Aqui dentro da igreja é fácil a gente glorificar a Deus. Aqui tá todo mundo aqui bonitinho. Todos aqui são cristãos. A gente está aqui e adora a Deus. Mas lá no mundo já é mais complicado, por conta que lá tem pessoas que não seguem a mesma linha de raciocínio que a gente. Em todos os dias nós estamos postos nesse mundo. É um mundo que é um mundo de ilusões. Quem vive no mundo sabe que tudo que tem lá acaba sendo passageiro. A bebida, a droga, a prostituição, festa, tudo isso é passageiro. Mas a palavra de Deus ela vai nos dizer que quem cumpre a palavra de Deus, ele permanece para sempre. Para sempre. Não é passageiro que nem as ilusões do mundo. Tudo que o mundo ele dá com a mão e toma com a outra. É só uma armadilha. E para nós cristãos, quando a gente está lá fora, os pratos do inimigo ele vem nos apresentar, não é só o que a gente não gosta, não. Ele vem com as melhores coisas. Ele vai na nossa fraqueza, que ele é inteligente, ele é astucioso. E se a gente não tiver firmado na rocha e não tiver uma visão espiritual de tudo aquilo, a gente vai acabar cedendo e vai acabar caindo na tentação. Então a gente tem que ficar vigiando e buscar ter uma visão espiritual sobre aquilo que está acontecendo em nossas vidas. Sobre até uma amizade mesmo. Tem que ver se essa amizade ela tá te distanciando de Deus ou ela tá te aproximando. Ela tá te convidando para onde? Ela tá te chamando para fazer o que é bom ou o que é ruim. Até nisso a gente tem que vigiar nas nossas amizades. Aí, as tentações. Vocês já se pegaram assim do nada, tá pensando aqui... E do nada vem um pensamento assim que não tem nada a ver com nada. A gente está aqui do nada, aí vem aquele... Aí você... Como é que pode? O que é isso? Isso a Bíblia chama de os dardos inflamados do inimigo. E a todo momento ele está lançando.
lançando. Muitas das vezes a gente está aqui parado e do nada vem um pensamento. Aí a gente... Isso não é o que eu quero, isso não é o que eu penso, isso não é o que eu pratico. Aí a gente... Se você tiver uma visão espiritual, você vai entender que ali já é o inimigo. Ó, o pensamento ele vem, ele vai descer pro teu coração. E se tu não tiver a palavra guardada no coração, tu vai colocar em prática aquele pensamento que veio. Então, se vier um pensamento ruim, uma coisa ruim para você fazer, aí ele vai descer, vai chegar aqui na mente, você alimentou e ele desce pro coração. Se você não tiver a palavra guardada no coração, você vai acabar colocando em prática aquele pensamento. Então a gente tem que entender, buscar entender e discernir. Quando esses pensamentos vier, a gente poder repreender logo. Que não é para glorificar a Deus, esses pensamentos. O mundo, ele vive de tendência. Como assim tendência? O que é tendência? Moda. O mundo é um modismo. Chegou a época que todo mundo usava uma calça aqui lá embaixo. Todo mundo não, né? Alguém, né? Alguns. Aquela calça aqui lá embaixo. Aí para as meninas teve uma época aí que era top. Ou aí celular do ano. Aí todo mundo quer. Nós temos que ser... o mundo, ele vive dessa forma. A igreja não. A igreja ela tem que ir na contramão do mundo. Nós não podemos viver de acordo com o que o mundo diz. Aí chega uma menina e tá lá na roda de amiga dela e... mulher, tu só usa saia longa. Usa um short aqui curtinho. Aí se a gente for acabar alimentando esse pensamento, a gente vai acabar cedendo e vai acabar querendo o quê? Se parecer com o mundo. Que nem as pessoas que estão no mundo. Por isso que a gente tem que vigiar nesse ponto. Não temos que ir de acordo com o mundo. Não podemos ir de acordo com o mundo. Nós temos que ir na contramão. Aí vamos aqui para o segundo ponto. O mundo ele quer tirar a nossa identidade. O mundo ele quer tirar a nossa identidade. Que nem eles fizeram... aqui no versículo 7 a gente vai ver que eles fizeram com Daniel e os seus amigos. Ó. No versículo 7. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. A saber, Daniel... Aí eles mudaram o nome deles. De cada um deles eles mudaram o nome. E poram o nome neles de... Cada nomezinho desse aqui, ó. Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abednego. Era um deus pagão da cultura deles. Cada nome desse era um deus pagão da cultura deles. O nome na Bíblia, o seu nome próprio, ele dizia muito, ele queria dizer muito da sua personalidade na época. Por exemplo, Moisés, o nome dele, o significado era salvo das águas. A gente sabe a história de Moisés, né? Ele foi salvo das águas, né? Isaac, riso. Nasceu, né? A mãe dele riu, né? Ana quer dizer graça. Então, o mundo, ele vai querer tirar o quê? A nossa identidade. De quê? De cristão. Que nem a gente cantou aqui, ó. A nossa identidade, ela tem que ser de servo do Senhor. A gente não pode se corromper. A gente não pode aceitar o que o mundo ele vai querer nos impelir. Se a gente chegar lá na... Pronto, eu, por exemplo. Tô lá no meu trabalho. E lá eu trabalho com mais 4 pessoas. Aí muitas das vezes eu tô lá... Aí os meninos estão conversando uma conversa que não condiz com a minha fé. Aí eu tenho que ir, por eu ser cristão, né? Eu tenho que me afastar. E muitas das vezes eu acabei me afastando e o que foi que eles fizeram? Zombaram de mim, brincaram comigo. Ixi, aí é santo. E é isso aí que a gente tem que fazer mesmo. E porque se a gente ficar lá, no meio deles lá, daqui a pouco eu vou estar rindo também das piadas de mau gosto. Daqui a pouco eu vou estar até contando
E eu vou estar fazendo o quê? Vou estar me corrompendo. E Deus lá de cima, eu posso enganar os irmãos aqui, ó. Os irmãos não vão estar comigo lá no momento. Mas Deus, os olhos dele, ele passa por toda a terra. E nós não podemos nos esconder dele. Ele vê tudo que nós fazemos. Por isso que eu digo que é muito fácil a gente servir a Deus aqui dentro da igreja. É fácil demais. Eu tô aqui, eu fecho meu olho aqui, a glória de Deus é aleluia. Aí lá fora é que eu vou poder glorificar a Deus com o meu comportamento. Eliseu, todo dia ele passava na frente de uma casa. Profeta Eliseu, todo dia ele passava na frente de uma casa. Por conta do bom testemunho dele, a mulher disse assim pro marido dela, ó. Aí, ó, verdadeiramente ali vai um homem de Deus, ó. Ali vai um servo de Deus. Agora, se ele passasse lá fazendo algazarra ou fazendo algo de errado, ele poderia dar um bom testemunho para ela? Não. E aí eu convido a você, jovem, a fazer uma análise da sua vida agora. De que maneira você tem se portado? Será que eu tenho servido a Deus somente aqui dentro das quatro paredes? Aqui na igreja? Será que as minhas atitudes, meu modo de falar, meu modo de agir, ele tem glorificado a Deus? Eu convido vocês a refletir a respeito disso. Aí muitas das vezes a gente vai querer falar, dar um conselho pro irmão, né? Ô irmão, isso aí é errado, mano. Não faça isso não. Não, deixa pra lá, mano, depois eu me ajeito. O pastor tá pregando. Não, deixa pra lá. Depois eu faço isso. Aí chega o nosso líder, não, mano, vem por aqui, esse lado aqui é por aqui. Porque ele já tem mais experiência que a gente. Com certeza ele já foi por ali. No passado ele quebrou a cara. E ele, pra ele te dar um conselho, ele sabe que aquele caminho que tu tá indo não é bom. Aí ele vai lá, não, vai por aqui não, mano, já passei por isso, por conta de decisões erradas que eu fiz. Aí tu vai e diz assim, ó, não, deixa pra lá. Então nós temos que ser, ó, mente aberta para escutar a todos. Nós nunca sabemos de nada. Nunca. De dizer assim, eu posso aprender até com a nenenzinha ali, ó. E nós temos que ser mente aberta para aprender com qualquer pessoa. Aí, muitas das vezes, aí a gente vai... Os jovens de hoje em dia, o que é que eles querem? Viver o momento. Não, vamos aproveitar esse negócio de Jesus. Jesus vai voltar, isso aí tá ultrapassado. Isso aí não existe não, vamos viver o momento porque a vida é só uma. Vamos aproveitar aqui porque é só uma vida. Mas só que nós sabemos que há uma eternidade para todos. Todos. Há uma eternidade para todos. Não é só para alguns, é para todos. E o momento da gente escolher para onde é que a gente vai é aqui na terra. Porque a Bíblia, ela vai me dizer que depois da morte, ela vai o quê? Segue-se o juízo. Morreu. Morreu. O tempo de buscar a sua salvação é aqui na terra. Depois da morte não tem purgatório não. Como a igreja católica fala. Não vai rezar uma missa de 7º dia para ti, para tu ser salvo. Não. Depois da morte segue-se o juízo. É como na época da Reforma Protestante, que os padres eles estavam vendendo indulgência, salvação. Eles falavam que um papel aqui, chegava lá, eles vendiam um papel, aí você pagava lá uma quantidade lá de dinheiro lá na época, e aí eles te davam o papel. Não, aí você comprava a salvação do seu parente. E isso a gente sabe que não é verdade. A Bíblia ela nos diz que ao homem a gente vai viver entre 80 e 90 anos. O resto é o quê? Enfado e dor. E há uma eternidade, isso é uma certeza. Uma eternidade nos aguarda.
uma eternidade nos aguarda. E nós temos a oportunidade de ter uma eternidade de paz ao lado de Deus. Mas, porque Deus ele é justiça. E se a gente rejeitar a salvação que Deus nos dá, através do seu Filho Jesus Cristo, nós vamos perecer. Nós vamos passar pela segunda morte. Nós vamos ter a morte física e a morte espiritual. E que nós possamos buscar a Deus com todas as nossas forças, enquanto a gente está vivo. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Uma eternidade nos aguarda. Eu não vou querer passar uma eternidade sofrendo, não. Deus ele nos dá uma oportunidade de ter uma eternidade de paz e que nós possamos fazer a escolha certa. Isso é verdade. Tanto é que a gente for analisar, Jesus ele foi profetizado em todo o Antigo Testamento. Várias profecias. São mais de 300 profecias da vinda de Jesus, a sua primeira vinda. São várias profecias sobre a vinda dele, a sua primeira vinda. Aí a gente vem com... Ele veio, né? Morreu na cruz e foi assunto ao céu. Aí a gente vem com o Novo Testamento. O Novo Testamento ele apresenta o dobro de referências, me dizendo que Jesus vai voltar novamente agora para nos buscar. Se ele veio na primeira vez, por que ele não vai vir na segunda? Isso é uma certeza que nós temos, absoluta. Então nós temos que ter uma vida de retidão diante de Deus e valorizar a salvação que ele tem nos proposto aqui nessa terra. Aí também tem aqueles que dizem, não, muitas das vezes a gente vai evangelizar e o irmão vai lá, o que está ouvindo, né, ele vai e fala, não, já tenho Deus no meu coração. Só o que a gente ouve, né? Não, mano, não bebe não, isso aí, Deus não se agrada disso. Não, mas eu tenho Deus no coração, ele entende. Não vai pra festa não, beber não vai curtir não usa droga não. Não faz isso não. Não, mas Deus sabe do meu coração, sabe que eu tenho ele no coração. Aí a gente vê uma contradição, porque a palavra de Deus, ela vai me dizer, a Bíblia, que ele não se agrada da bebida, ele não se agrada da prostituição, ele não se agrada da fornicação, ele não se agrada da mentira, ele não se agrada do adultério, ele não se agrada de quem desobedece pai e mãe. Aí a gente diz que tem Deus no nosso coração e tal, mas a gente não cumpre a palavra dele. É uma contradição ou não é? Então a gente tem que buscar cumprir a palavra de Deus. Buscar valorizar a nossa salvação. Vou beber uma aguinha aqui. Aí vem, né? Esse não Deus quer coração. Aí a gente vê uma contradição aí já, né? Aí nós não podemos ceder para ser aplaudido. Como assim, Anderson? Nós não podemos ceder para ser aplaudido. Tá aqui eu, aí tá ali dois amigos meus. Aí eles... Ei, Anderson, bora ali, tal. E tem ali três meninas ali, vamos lá? Aí eu... Mano, se eu não for lá com eles, eles vão dizer que eu sou besta, vão dizer que eu não. Aí eu vou e acabo o quê? Cedendo. Eu acabei cedendo a proposta. E essa proposta, ela chega diariamente pra gente. Quem já tem, durante a caminhada cristã, a gente vai receber várias propostas. E isso não é nada mais, nada menos que o inimigo querendo nos tirar da presença de Deus. Como eu estava comentando com os meninos hoje, de um testemunho que o pastor Josué Brandão contou, que era um filho de pastor, o rapaz, amigo dele. Aí ele tinha um cara lá na escola
escola dele que tava perturbando muito ele. Aí ele disse assim: não, Jesus, me dá só 5 minutos aí de licença aí, eu vou quebrar esse cara aqui. Aí ele foi lá, puf, quebrou o cara. Por causa desses 5 minutos, né? Ele passou 15 anos. 15 desviado, afastado dos caminhos de Deus. A gente pensa que, às vezes a gente vai pensar que, não, é só uma besteirinha aqui, não, é só uma mentirinha aqui, ninguém vai ficar sabendo. Não, vou pegar só isso aqui, ninguém vai saber, não. Não, vou agir dessa forma aqui, ninguém vai saber. Porém, Deus está vendo lá. E as consequências do pecado, elas chegam. Davi, ele adulterou com Batseba. Aí se você for ler o que foi que aconteceu com a família dele, foi uma desgraça. Filho matou filho, estrupou. Foi maior confusão a família dele. Isso é nada mais, nada menos do que o quê? As consequências do pecado. Então a gente tem que ficar vigilante em relação a isso. Não, vou fazer só isso aqui e tal, vai dar certo, depois eu volto. Às vezes esse pode custar a sua salvação. Você não pode ter forças novamente para voltar. Quantos aqui, levanta o braço aí. Quantos aqui conhecem alguém que já esteve aqui com a gente e desapareceu aqui? Levanta o braço aí. Aí, ó, é unânime, ó. Todo mundo, ó. Aí a gente vai imaginar o que foi que aconteceu. Às vezes pode ter sido uma ocasião dessa. Não, eu vou fazer só isso aqui. E ele acabou, um abismo, ele faz o quê? Puxa o outro. Aí foi indo. E acabou se corrompendo total. Voltando aqui, ó. O primeiro ponto foi vivendo em um mundo de ilusões e tentações. Segundo, o mundo quer tirar a nossa identidade. Aí agora vamos para o terceiro ponto. Deus, ele quer um jovem que se coloque na brecha. Aí vamos lá abrir em Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Ezequiel, aí é pertinho de Daniel, só voltar. Vinte e dois, 30. Ezequiel 22, 30. E busquei dentre eles um homem que se tivesse tampando o muro e tivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Aqui Ezequiel é o contexto dele, histórico. Ele, Deus falando com Ezequiel. Aí Deus, ele vai procurando. Primeiro, ele vem lá dos reis. Ele buscou um homem que tivesse lá nos reis, um homem reto. Aí não tinha nenhum. Aí ele desceu, foi lá nos sacerdotes, buscou alguém, tinha se corrompido também. Aí ele foi lá nos profetas, buscou alguém, tinha se corrompido também. O povo hebreu estava todo corrompido na idolatria, nesse período aqui. E Deus, ele buscou um homem que se colocasse diante dele na brecha. E ele não encontrou nenhum. E que aqui Deus, agora, nesse momento, ele pode estar passando aqui, ó. Olhando aqui para nós. Buscando um que se coloque na brecha diante dele para que ele possa usar como instrumento para resgatar a sua própria família, ou evangelizar, ou para estar aqui, ou cantar, ou pregar, ou ensinar. Deus quer buscar um que se coloque diante dele na brecha. Será que ele vai encontrar alguém aqui? Será que ele pode encontrar alguém no nosso meio, algum jovem que se coloque na brecha? A gente vai ver nos evangelhos, em Mateus, que Jesus, ele faz uma comparação de um cristão prudente e de um imprudente. Ele faz
como uma casa edificada sobre a rocha e uma sobre a areia. Aí se a gente for analisar as adversidades que veio sobre cada casa, foram as mesmas. Veio o vento, veio a chuva e veio a tempestade. Sobre ambas, as duas. Apenas uma continuou de pé. Aquela que era firmada na rocha. Aquela que era firmada na rocha. A que era sobre a areia, destruiu. Onde é que você está se firmando? Como é que está a sua vida cristã? Você tem se firmado na rocha ou na areia? Mas de que modo é que eu vou firmar a minha vida na rocha? Como é? Me explica aí. É com o quê? Ó, leitura da palavra. As armas do cristão: Bíblia, jejum e oração. Esse aí é o que um cristão prudente ele vai fazer. Que nem eu falei, né? A gente conhece várias e várias pessoas que já estiveram aqui com a gente. E hoje em dia eles desapareceram. A gente chama pra vir pra cá e... Não, eu vou e tal, vai dar certo. E nada. Que nós possamos... E a gente pode dar a entender que o que foi que aconteceu. Eles não buscaram se firmar. Eles não buscaram ter uma comunhão com Deus. Eles não buscaram a oração, eles não buscaram o jejum. Eles não buscaram a leitura bíblica. É isso que vai nos fortalecer. Se a gente for fazer uma pesquisa com... Vou separar aí 50 pessoas que estão afastadas da igreja. E se você perguntar, você lia a Bíblia, ou jejuava, ou orava, a maioria vai dizer que não. Por quê? Porque eles não se aprofundaram no conhecimento de Deus e acabaram cedendo às tentações, ou veio alguma adversidade e eles acabaram não se firmando e foram levados. Aí Deus ele está nos falando que a gente possa se alertar e buscar, se a gente não está fazendo, a partir de hoje, que a gente possa fazer. Não vai adiantar de nada, eu estar aqui, eu posso passar aqui, ó, 10 horas falando isso aqui, ó, 10 horas, direto. E a gente sair daqui e não colocar em prática, não vai servir de nada. Nós temos que buscar colocar em prática o que a gente escuta aqui do pastor, toda terça, quinta, domingo, nas quarta-feiras também. A gente tem que buscar colocar em prática, porque senão vai ser sempre a mesma coisa, sempre a mesma inconstância. A gente vê... Não, mas isso aí a gente vai ver... A gente vê vários exemplos de jovens na Bíblia, que eles foram cheios de Deus. Não ficou só para os adultos. A gente vê Estevão, o próprio Daniel. Tinha um espírito excelente, homem usado por Deus, que a gente não acha nenhuma falha nele na Bíblia. Estevão, em Atos 7, ele dá uma aula de escatologia bíblica para os escribas, os fariseus, os caras mais inteligentes da época. Estevão dá uma aula de teologia. Ele vem lá de Gênesis, vem de Gênesis, passa pelos juízes, reis, profetas e chega até a época de Jesus. Eles ficaram tão assim desnorteados com Estevão, com a sabedoria que ele tinha, que eles fizeram o quê? Levaram ele lá para fora e o quê? Mataram ele. E aí Estevão era o quê? Era um jovem. A Bíblia ela me diz que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e sempre. Por que que isso não pode acontecer comigo ou com você? Se a Bíblia ela não mente, se a Bíblia ela fala isso, por que que não pode acontecer novamente isso? E só depende de quem? A gente fala tanto em avivamento, o avivamento vai vir agora depois da pandemia. Avivamento. Mas a gente fala em avivamento, mas se a gente continuar a viver da mesma forma, como é que vai ter avivamento? Depende também de nós. A gente tem que se colocar, até aí Deus vai o quê? Ele vai buscar alguém que se coloque na brecha.
E que nós possamos ser essas pessoas. Eu creio muito que Deus vai operar maravilhas em nosso meio durante esse ano, na nossa juventude. E isso vai depender de quem? Vai ser só o Anderson e a irmã Andréa dando gás lá, orando e buscando? Não. Depende de mim, depende de cada um de nós. E nós não podemos ser amigos do mundo. Porque se a gente se tornar amigo do mundo, nós vamos nos tornar o quê? Inimigos de Deus. A Bíblia me afirma isso. E não amigo do mundo, eu não vou ter nenhum amigo que não seja cristão. Tem nada a ver isso não, eu tenho vários amigos. Amigo do mundo aqui que ele diz é o sistema mundano. Que eu falei aqui, é o tema da mensagem, nós temos que viver na contramão desse sistema. No início da minha conversão, eu me afastei de várias pessoas. Porque naquele momento era necessário, porque eu tinha acabado de me converter. Aí se eu voltasse lá, tá na mesma roda de amigo lá e os caras, não, bora sair e tal, vamos beber e tal. Aí eu não tinha Bíblia, não tinha jejum, não tinha oração, o que era que eu ia fazer? Eu ia ceder. Então vou me afastar deles aqui durante um tempinho. Aí eu passei um tempinho, eu acho que uns 3, 4 meses, afastado um pouquinho, aí eu voltei a manter contato. E hoje a gente voltou a ter comunhão assim comigo. Mas não assim para deixar se corromper. É importante ter amigos não cristãos também. Aí aqui, nós não podemos ser amigos do mundo sistema. Porque nós vamos acabar nos tornando inimigos de Deus. A Bíblia me afirma isso. Você não pode se igualar o padrão mundano. Nós não podemos ser parecidos com o mundo. O que é que a gente vê hoje? A gente vê uma igreja, ela mais parecida com o mundo que o mundo com a igreja. Nós estamos acabando sendo mais o quê? Influenciados do que influenciadores. E nós não podemos ser assim. Nós já fomos tirados de lá, do mundo. Agora nós estamos aqui na presença de Deus. E nós temos que fazer diferente agora. Não ficar olhando para trás, ficar olhando para o que passou. Era tão legal naquela época lá. Não. Aquilo ali não valia de nada, não. Ali era só enganação do inimigo. Aquela curtição ali era passageira. Logo tu tava triste de novo. Aqui na presença de Deus, não. A alegria, ela é o quê, ó? Permanente. Às vezes o cara chega aqui, ó. Vaqueado, ó. Aí chega aqui, aí tem um irmão que tá do teu lado aqui. O irmão dá uns papocadas de glória aqui do teu lado. No instante, tu... Eita! Aí chega lá um irmão, aí dá um abraço aqui, aí Jesus te ama, irmão, e tal. Aí já vai revigorando, aí já vai. Aí o cara sai daqui, aí vem aqui, aí a palavra, aí o pastor prega, aí Deus fala contigo, aí tu sai o quê? Renovado. No mundo era diferente. A gente ia pra festa, chegava lá, tava lá na curtição, passava o quê? Bebia e tal. Quando acabava, meu irmão, aí vem, aí bate. Depressão, zona. Remorso, tristeza. O que é que eu tô fazendo da minha vida? Eu vou largar isso e tal. Aí quando dá de noite já tá lá de novo. Por quê? A gente acaba vira um ciclo vicioso. Às vezes, muitas das vezes não tem força para voltar. E nós não podemos ser assim. Vale a pena servir a Deus, irmão. Isso eu lhe afirmo. Vale a pena servir a Deus. Deus, ele tem promessas, N promessas. A Bíblia é cheia de promessas para nós. Se a gente o quê? Mas essas promessas elas vão chegar até nós se nós cumprirmos a sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo o que ele prometeu, ele vai cumprir. Lá em 1 Timóteo 4,12, a Bíblia vai me dizer que, dizendo assim, ó, Paulo falando para Timóteo,
Para ninguém desprezar ele, porque ele era jovem. Deixa eu ler aqui o versículo. Não precisa abrir não. 1 Timóteo 4,12. Ó. Ninguém despreze a tua mocidade, é o fato dele ser jovem. Mas é pra gente ser o quê? Exemplo dos fiéis. No quê? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Aí Timóteo, ele era um jovem, assim como eu, como vocês aqui. E ele foi pastor de uma igreja, da igreja primitiva. Então, vou voltar a repetir, Deus é o mesmo, ele não mudou. É a mesma coisa. O que ele fez antigamente, ele ainda faz hoje, ele pode fazer através de nós. Basta nós queremos e buscarmos. Quarto ponto. Aqui, não amem o mundo. Não amem o mundo. Vou repetir. Não amem o mundo. E tudo que nele há. A Bíblia ela vai me dizer que o mundo ele jaz no maligno. O que é jaz, Anderson? No original. E nós não podemos amar o que tem no mundo, o que está lá, o sistema. Em Coríntios, 2 Coríntios vai dizer que o Deus dessa era, ele cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a glória de Deus. Então, nós não podemos olhar para trás, para o que passou. Nós já viemos de lá. Deixa lá o que passou para lá. A mulher de Ló, ela foi olhar para trás e o que foi que aconteceu com ela? Ela virou uma estátua e ela morreu. Foi uma morte física, mas no nosso caso ela pode acontecer o quê? Uma morte física e uma morte o quê? Espiritual também. Nós não podemos estar. A gente já está aqui na igreja e muitas das vezes a gente está lá. Ixi, mano, naquela época lá que eu era do mundo, eita, eu saía e tal, era legal e tal, eu bebia, não sei o que e tal, e o que é que você está fazendo? É uma saudade, nós não podemos sentir saudade da nossa vida corrompida de antigamente. Deixa ela para lá, já está enterrado o nosso passado, fica para lá. Não vamos ficar lembrando e alimentando isso não. A Bíblia me diz que quando alguém, 2 Coríntios 5,17, quando alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, elas o quê? Passaram. Tudo se fez novo. É tudo novo, é vida nova. Esquece o que passou para trás, esquece, deixa para lá. Não, aquilo ali não te pertence mais, aí já está morto. No seu batismo lá, ele vai significar o quê? O sepultamento ali, do teu velho eu ali, tu tá nascendo novamente. E vamos viver uma vida nova agora. Não vamos ficar olhando para trás, não. O mundo passa, tudo isso aqui vai passar, tudo isso, não vai ficar nada. Mas quem pratica a palavra de Deus, ele vai permanecer para sempre. Vai permanecer para sempre. Aí lá em Romanos ele vai dizer que a gente tem que apresentar os nossos 12. Aí, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Nós temos que apresentar o nosso corpo diante de Deus em sacrifício vivo. Nós temos que glorificar a Deus até com o nosso corpo, com o nosso modo de agir, o nosso modo de falar, a maneira que nós cumprimentamos nossos irmãos, a maneira que nós nos comportamos diante da sociedade. Até aí nós temos que glorificar o Senhor. E aí ele vai falar: santo, sacrifício vivo, santo. A Bíblia ela vai me dizer que o Senhor nos diz, né? Sede santos porque eu, Senhor, sou santo. Então nós temos que andar em santidade. Que é você igual o santo da igreja? Não. Quer dizer santo? É se separar. Vou me separar do pecado.
Eu vou buscar uma vida de santidade. E eu não vou... não, agora eu sou santo e pronto. Ela é um processo. A vida de santidade, ela é um processo diário. Todo dia tu vai ter que se santificar. É todo dia. Não, eu já me santifiquei hoje, aí amanhã eu já me santifiquei por hoje e por amanhã. Não. É diariamente. E ele é um processo que ele nunca... Enquanto tu estiver aqui na terra, tu vai ter que estar sempre. Aí ele vai falar que nosso culto racional. Nós temos que estar adorando a Deus a todo momento e a todo instante. E não é de qualquer jeito, não. A gente tem que estar, ligado, pensando. Também. Aí ele vai dizer assim: não vos conformeis. No versículo 2 do capítulo 12. E não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos nos conformar com tudo o que está acontecendo lá fora. É desse jeito mesmo. Não, você da mesma forma, é assim mesmo. Não, como aqui eu falei na mensagem, nós temos que ir na contramão. Nós não podemos ficar parecido com o mundo e fazer o que eles fazem. Nós temos que ir na contramão. Eles vão por aqui e nós vamos por ali. Aí ele vai falar aqui: mas transformai-vos. Deus, ele pode transformar, mas nesse versículo ele está falando para eu mesmo, me transformar. Como é isso? Como é que eu vou me transformar? Viver de uma forma diferente da que eu vivia. Aí, ele diz aqui, né? Transformai-vos. O que está acontecendo na maioria dos casos? A gente acaba se convertendo. A gente está indo por aqui. Aí converteu, né? Estava indo por um caminho e foi para o outro. Porém, a nossa mente, a gente está indo por aqui e está se convertendo, voltando para cá. Mas a nossa mente, ela continua indo para lá. O que é que tem que acontecer? Metanoia. A nossa mente, ela também tem que se converter. Tem que ter uma mudança de pensamento, uma mudança de mente. Não adianta eu estava lá no mundo, tô no mundo, volto para a igreja, mas a minha mente, ela continua lá no mundo. Não. A minha mente, ela tem que acompanhar o meu corpo. E a minha cabeça, ela tem que mudar. Isso é o quê? Metanoia. Mudança de pensamento. Convidar os meus irmãos a ficar de pé. Fechar os nossos olhos. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Depois da palavra, espero que os irmãos tenham levado os irmãos a fazer uma reflexão, a meditar o que foi falado. Aí eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Fecha o olho aí. Fecha o olho, se liga com Deus mesmo. Fique só de olho fechado, não. Você, presta atenção, você está sendo influenciado ou você está sendo um influenciador? Como assim, antes? As pessoas que estão do teu lado, vamos dizer, o teu ciclo de amigo, eles estão te influenciando a fazer algo de errado? Ou você que está influenciando eles a fazer algo de certo? De que maneira você tem se importado? Você tem sido influenciador ou você tem sido influenciado? Como eu falei, que a gente possa colocar em prática essa palavra. Não vai adiantar de nada a gente ter vindo aqui e não colocar em prática essa palavra. Nós vamos apenas ter escutado mais uma pregação e continuar a viver da mesma forma, continuar a viver do mesmo jeito. Não, que não possa ser assim, que a gente possa mudar, procurar ler mais a Bíblia, procurar orar mais, procurar jejuar. Que eu creio que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio, na nossa juventude.
E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que eu tenha falado com vocês também, tanto quanto ela falou comigo. Eu agradeço a oportunidade aí do nosso pastor, do irmão Enes. E é isso, muito obrigado aí, meus irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus, né, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Como foi pregado nesta noite, a respeito do pecado. Aleluia. Foi pregando a respeito sobre o pecado. Eu estou falando isso porque, por experiência própria, o pecado ele é bom, mas tem a consequência. O que é a consequência? É a morte. A morte o quê? A morte física? Não. A morte espiritual. É a pior morte que existe nas nossas vidas. É a morte espiritual. Então, eu conto por experiência própria, porque no momento da minha vida que eu tive a oportunidade de pecar contra o Senhor, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque eu passei pelo momento de morte espiritual e eu não quero que isso se aconteça mais, porque a própria palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4 versículo 7 que a gente tem o quê? Que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então, eu deixo esse versículo para vocês. Todos os momentos, quando surgir a oportunidade o inimigo vier com a oportunidade de colocar pensamentos na mente de vocês em querer se sair da presença do Senhor, o quê? Pecar. Porque quando a gente comete o pecado, a gente se afasta da presença dele. Então, quero que vocês coloquem esse versículo na mente de vocês. Tiago, capítulo 4, versículo 7. A gente tem o quê? Que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Vamos adorar o Senhor e vamos dar lugar, né? Não importa quem esteja do seu lado. Abre sua boca, dê glória a Deus, aleluia. Porque Cristo, Ele está aqui, ó, com a mão estendida para nos abençoar. Mas só depende de nós. Abrimos o quê? A boca. Glorificando e exaltando o nome dele. E eu creio que Deus pode fazer com